compreendei o que Deus fez para nós e dai-lhe graças com todo o respeito. Com essa frase contida na última estrofe do salmo que acabamos de recitar, a liturgia nos convida a render graças, louvores, bendição e adoração ao nosso Deus, cujos feitos são sempre prodigiosos. O nosso Deus é perfeito no seu ser e no seu agir. Nada nele e nada que ele faz tem qualquer vestígio de imperfeição. O Senhor é o divino pedagogo. O Senhor é o divino mestre. O Senhor é a própria misericórdia que vem ao nosso encontro, criando, chamando a salvação. E tal desígnio de misericórdia assume na história diversas modalidades, e temos algumas delas nas 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Esdras faz uma belíssima oração que merece nossa consideração, porque ele foi um dos protagonistas de um momento muito difícil da história de Israel. Ele viveu no exílio e teve a graça de retornar com o seu povo, juntamente com Neemias, para a terra prometida, para reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir o templo e para reanimar a esperança combalida de um povo que passou 70 anos no cativeiro e que agora retorna completamente humilhado e desmotivado. E centrarei minhas atenções em 2 palavras que aparecem no salmo que nós acabamos de entoar. 2 palavras que sintetizam a ternura, a bondade, a misericórdia de Deus ao homem. Vós castigais e salvais. Fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente, e de vossa mão nada pode escapar. Como pode um Deus cheio de ternura castigar? E como pode se conjugar castigo com salvação? Eu repito a frase: vós castigais e salvais. Todas as categorias na Bíblia, que são categorias humanas, expressões, frases, termos, traduzem o agir de Deus, que não é o homem. Deus, quando age, não age segundo os critérios do homem. Quem lembra qual foi o tema da primeira leitura do domingo? Meus pensamentos não são os vossos. O meu agir não é o vosso. Quanto dista o céu da terra, separa-se o meu pensamento do vosso. É o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Então, a expressão castigo, quando Deus é o autor do verbo, não pode ser entendido no sentido de castigo humano, de vingança, de dente por dente, olho por olho. O castigo de Deus é, antes de tudo, o respeito que Ele tem à nossa decisão, ao nosso propósito soberano de pecar. A parábola do filho pródigo, nesse sentido, ilustra bem qual foi o castigo do pai cujo filho pediu a parte da herança que lhe cabia. O pai não dirigiu uma única palavra, não discutiu com o filho, repartiu a herança, deu-lhe a parte que lhe cabia e ele partiu. O andamento da parábola vai culminar com o filho na pocilga, passando fome, necessidade, angustiado
querendo comer as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava, até que caiu em si e refletiu. Na casa do meu pai há comida em abundância, e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. O castigo de Deus é, na verdade, o respeito infinito que Ele manifesta, a capacidade impressionante que Ele nos deu de decidir e de, obviamente, arcar com as consequências dos nossos atos. Ilustra bem o castigo de Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. E isso se aplica seja às nossas próprias decisões, seja também às decisões de pessoas com as quais convivemos, ou às quais reputamos determinado poder, e cujas atitudes podem repercutir beneficamente ou maleficamente na nossa vida, porque o homem é um ser social. A decisão de Eva acabou repercutindo na vida de Adão, e a decisão de ambos acabou repercutindo na vida de todos os seus filhos, nós inclusive. Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. Portanto, existe um entrelaçamento, existe uma interligação, existe uma compenetração, para usarmos um verbo atual, uma interação em toda a humanidade, de sorte que quase sempre a bondade de um repercute em muitos, mas a maldade de outros repercute em tantos. Essa será sempre a nossa humanidade. Celebramos hoje São Vicente de Paulo, apóstolo da caridade. Um homem que viveu nos anos que se seguiram ao grande cisma do Ocidente, que nesse ano de 2017 completa 500 anos. Completa, eu disse, não se comemora pecado, não se comemora cisma, então não temos nada o que comemorar. Pois bem, São Vicente de Paulo nasceu na segunda década, última década desse século convulsionado, século XVI, e viveu até 1650, portanto, século XVII, numa França devastada pela guerra e uma igreja profundamente dividida pela heresia protestante que se espalhava. São Vicente, compreendei o que o Senhor diz, quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar, compreendei o que fez para nós. E São Vicente lançou um olhar profundo sobre a realidade desfavorável do protestantismo que se espalhava, o indiferentismo que campeava, sobretudo nas paróquias dos campos, as paróquias agrícolas, a pobreza que devastava também o povo francês, mas arregaçou as mangas com a graça de Deus e compreendeu que o mundo, que o momento presente estavam na mão da providência e que ele poderia dar o seu contributo para transformar a França do seu tempo. E que contributo ele deu? Primeiro pároco no interior, depois capelão das galeras, ou seja, as naves onde trabalhavam aqueles que eram punidos, condenados, os celerados, os criminosos. Depois, a corte do rei de França conheceu São Francisco de Sales, o grande bispo do cantão suíço, Genebra, que inspirou muito a sua vida. Conheceu Santa Luísa de Marillac, uma nobre francesa com a qual fundou as Damas da Caridade. Não satisfeito com isso, para evangelizar, para a formação permanente do clero, fundou a Congregação da Missão, os Padres Lazaristas,
e para a pessoa de São Vicente acorriam centenas, milhares de sacerdotes que usufruíram da cultura, da humildade, da simplicidade, mas sobretudo da santidade daquele grande apóstolo da caridade. Fundou também creches, asilos, hospitais, uma rede impressionante de assistência aos pobres, aos desvalidos, aos órfãos, às viúvas. Obra esta que, com Santa Luísa de Marillac, se estendeu para além dos limites da França. Celebramos hoje, então, este grande herói que compreendeu o que Deus fez para ele. E compreendeu que a natureza humana, potencializada pela graça, é, de fato, um instrumento poderoso para a transformação da sociedade, do mundo tão sofrido em que vivemos. E, nesse sentido, nós nos remetemos ao Evangelho que nós acabamos de ouvir. Levar a boa notícia a quem necessita, curar as doenças, receber do Senhor poder e autoridade sobre os demônios, proclamar o reino de Deus, curar os enfermos, percorrendo os povoados, anunciando a boa nova, fazendo curas em todos os lugares. Esse é o Senhor Jesus do Evangelho de hoje. E a ordem que Ele deu: ide pelo mundo, pregai o Evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. O legado que o Senhor entrega à igreja continua ao longo da história e hoje, olhando para São Vicente de Paulo na França dos séculos XVI e XVII, nós bendizemos e glorificamos o Senhor, que castiga e que salva. Castigo. Tu, humanidade, quando te afastas de mim, quando te distancias de mim, tu arcas com as consequências, tu desfruta dos péssimos frutos amargos da tua indiferença, da tua negação à minha pessoa, da tua recusa a aceitar-me como o único Deus, como o Senhor, como o Salvador, como o caminho, verdade e vida. Tal é nosso Senhor Jesus Cristo. Bendigamos, irmãos, e glorifiquemos o Senhor, que castiga e que salva. Façamos nossas as palavras de Esdras, rezando depois de ter reformado o templo de Jerusalém, depois de ter passado anos e anos para reconstruir a cidade completamente saqueada, abandonada. Afinal de contas, foram 70 anos de distanciamento do povo e a Terra Santa ficou nas mãos de pagãos. Agora, ó Senhor, desde os tempos dos nossos pais, uma grande culpa pesa sobre nós por causa de nossas iniquidades. Fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem, à vergonha, como acontece ainda hoje. Uma qualidade, irmãos, que nós precisamos resgatar no nosso relacionamento com Deus. A capacidade de olhar para as desgraças que atingem a humanidade e atribuí-las não a Deus, como se Ele fosse o culpado, como se Ele fosse o autor de um castigo no sentido humano. O castigo no sentido divino nada mais é do que isto. Gravem essa frase, Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá. Éramos escravos. Mas escravos por quê? Porque Deus os escravizou? Não, porque eles se fizeram escravos, porque eles trocaram a criatura, o Criador pela criatura, para usarmos a expressão de São Paulo no capítulo 1 da carta aos Romanos. Pois bem, estou coberto de vergonha e confusão, ao levantar a minha face para ti. Nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças, nossas faltas se acumularam até ao céu. Vejam que humildade, vejam que realidade tão prática, tão sincera. O crente que olha para o passado e vê a desgraça campeando e as consequências dela atingindo um e vários, e tem a nobreza de não culpar Deus. Nesse sentido, o castigo de Deus nada mais é do que o respeito à nossa decisão impressionante de criar para nós e para os outros abismos de condenação, lugares de sofrimento,
de aflição, de angústia, de dor e de lágrimas. Vislumbremos todos os pecados, todas as abominações, todas as impiedades que na face da terra são cometidas contra o sacratíssimo coração de Jesus e contra o imaculado coração de Maria. E por intercessão de São Vicente de Paulo, cuja obra perdura até os dias de hoje, peçamos ao Senhor que tenha compaixão de nós e que, ao mesmo tempo, Ele continue a nos castigar e a nos salvar. Que Ele nos faça descer aos abismos da terra, ou seja, a pocilga da parábola do filho pródigo, para que de lá Ele nos traga novamente essa compreensão de que o sofrimento dos homens, por causa do pecado dos homens, é um verdadeiro castigo de Deus, não no sentido humano, supondo tudo o que eu já falei nessa homilia, é benéfico, é providente, e que Deus, na sua imensa bondade, equilibre ao longo da nossa história essas duas manifestações da sua perfeita pedagogia. Que o Senhor se digne nos castigar, nos termos que eu falei nessa homilia, para depois nos salvar. E que a sua salvação, se for o caso, que passe pelo seu castigo. Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá.